Uma nova operação da Polícia Civil de São Paulo bloqueou mais de 8 bilhões de reais. Sim, B de bola, 8 bilhões de reais do PCC e revelou um esquema muito complexo e ambicioso da facção. Um dos principais alvos dessa ação, que aconteceu em 15 cidades, é um empresário de Mogi das Cruzes. Com ele foi descoberto um plano do PCC de tentativa de tomada de poder da cidade. De acordo com a polícia, o projeto conta, inclusive, com a infiltração de agentes da facção nas eleições municipais, lançando vários candidatos aos cargos em disputa. O plano de ter criminosos dentro de prefeituras e câmaras municipais também acontece em outras cidades, como Guarulhos, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Sorocaba, Campinas, além da capital paulista, São Paulo. Os nomes dos candidatos não foram revelados para, segundo a polícia, não atrapalhar o processo eleitoral. No entanto, caso sejam eleitos, esses investigados não poderão assumir os cargos. Enfim, vários elementos para a gente repercutir com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Nova operação da Polícia Civil em São Paulo mirou um esquema que envolvia financiadores e também pessoas que davam apoio ao primeiro comando da capital. Enfim, surpreende o valor que foi bloqueado desses investigados, 8 bilhões de reais, Mota. E além disso, claro, um esquema que tinha como objetivo, inclusive, colocar gente da facção em cargos estratégicos do funcionalismo público por meio das eleições, Mota. Ponto para a polícia, né? Parabéns mais uma vez à Polícia de São Paulo pela firmeza no enfrentamento ao PCC. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. É assim que se defende a democracia. É assim que se defende o cidadão. É assim que são impostos limites ao crime, organizado e desorganizado. Inclusive, ou principalmente, limites à invasão da política pelo crime. Essa é uma ameaça muito grave que tende a ser menosprezada aqui no Brasil. A penetração do crime nas instituições do Estado. É preciso muita coragem, muita firmeza, muita decisão para entrar num combate como esse. Meus parabéns mais uma vez à Polícia de São Paulo e que esse exemplo se espalhe pelo país. Nova operação da Polícia Civil de São Paulo com o objetivo de asfixiar financeiramente o primeiro comando da capital, a facção criminosa. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Justiça, inclusive, Dávila, determinou o bloqueio dos investigados na quantia equivalente a 8 bilhões de reais. Uma quantia, assim, absurda. Agora, muitas vezes você, inclusive, destacava a necessidade de asfixiar financeiramente a facção. Essa operação se destaca também por isso, né? Acho que seu microfone está fechado, Dávila. Verifica, por gentileza. Bom, enquanto o Dávila checa o seu aparato tecnológico para saber se o microfone está fechado ou não, a gente segue girando com os nossos comentaristas. Daqui a pouco eu chamo o Dávila. Eu só quero retomar um ponto com o Mota, que a gente vai tratar também com o Dávila e com o Cristiano Beraldo, que, Mota, se a gente olhar no retrovisor, se nós voltarmos, sei lá, uns 10, 15 anos no tempo e olharmos para a atuação do PCC aqui no estado de São Paulo, naquela época, em meados dos anos 2000, quando teve aquele salve em que muitas bases da Polícia Militar foram atacadas e teve um toque de recolher, algo inimaginável para uma cidade do tamanho de São Paulo, não se imaginava que o PCC iria ampliar e expandir os seus negócios, incluindo para o serviço público, quanto mais lançando candidatos ou apoiando candidatos. Por qual razão a organização decidiu criar essa estratégia? Não somente, sei lá, trabalhar com tráfico de drogas, roubo de carga, roubo a bancos, mas também operar na legalidade, inclusive no serviço público. É algo estranho, né? É difícil de conectar as pontas. É colocar alguém lá que vai beneficiar a facção ali na frente, alguma coisa por aí? Me parece uma progressão natural das atividades, Caniato. À medida que a organização, se é que a gente pode chamar o PCC disso, foi crescendo, adquirindo mais poder,
eles resolveram adquirir mais poder, conseguir mais estabilidade para os seus negócios. Isso não é um fenômeno exatamente desconhecido. A gente já viu coisas muito parecidas, por exemplo, nos Estados Unidos. Houve uma época em que a máfia em Nova York dominava vários serviços públicos. Você não podia entrar em nenhum daqueles serviços porque todos eram reservados para empresas ligadas à máfia. Eu já ouvi histórias também semelhantes acontecendo na Flórida, de brasileiros que foram à Flórida empreender e encontraram situações como essa. Isso não é uma novidade propriamente no mundo. E não seria difícil adivinhar que esse momento chegaria, porque, perceba isso, à medida em que o crime no Brasil ia ficando mais organizado, mais violento, que essas organizações iam ficando mais robustas e mais prevalentes, nesse mesmo período, no Brasil, foi se suavizando cada vez mais a legislação penal, criando cada vez mais benefícios e direitos para os criminosos presos, entregou-se praticamente o controle de boa parte do sistema prisional nas mãos das facções. Eu hoje, por acaso, conversava com um policial aqui do Rio de Janeiro que me contava da surpresa dele quando ele começou a trabalhar na polícia aqui e como numa delegacia, como escrivão, e descobriu que quando um sujeito era preso, você perguntava para ele qual era a facção a qual ele pertencia. E aí, dependendo da resposta, você encaminhava ele para um presídio ou para outro, porque cada presídio aqui no Rio de Janeiro era controlado por uma facção. Um Estado que admite isso está dando carta branca para que o seu espaço, o espaço do Estado, seja ocupado por esses grupos criminosos. Pois é, muito bom. O Mota sempre trazendo informações relevantes para que todos nós imaginemos a situação que acontece dentro dessas penitenciárias e presídios. Agora sim, vamos retomar com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, seja bem-vindo, viu? Passei para você a palavra para trazer suas análises em relação a essa operação da Polícia Civil de São Paulo, que justamente atendeu a algo que você defende já há bastante tempo, asfixiar financeiramente essas organizações criminosas. Nesse caso, em destaque, claro, o PCC. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa audiência. Sim, nós precisamos combater o crime organizado com duas coisas: inteligência, usar os dados, principalmente da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, junto com outros dados do governo federal, como é o caso do COAF, como é o caso da Receita Federal, porque nós precisamos asfixiar financeiramente o crime organizado. E esse é um esforço que depende da Polícia Estadual e dessa coordenação melhor com o governo federal. E mais do que isso, Caniato, é preciso tratar o crime organizado como prioridade da política externa brasileira, porque, afinal de contas, o crime organizado ele é transnacional, ele está cada vez mais conectado com outras redes de crime organizado pelo mundo afora. Então, como bem disse o Mota, uma organização que iniciou-se dentro dos presídios paulistas tornou-se hoje a maior organização criminosa do país e uma das maiores do mundo. E como o crime organizado precisa ocupar cada vez mais espaço nas instituições brasileiras. Financiamento de campanha política, financiamento de bolsa de estudo e cursos para promotores, advogados, futuros juízes e, quem sabe, amanhã até membros da Suprema Corte. Tudo para fazer com que o Estado deixe o crime organizado prosperar nos seus negócios. E a quantidade de dinheiro já mostra o poder do crime organizado de mobilizar recursos, pessoas e infiltrar as instituições, debilitando a democracia e trabalhando para que o Brasil se torne um narco-estado. Afinal, este é o objetivo final do PCC e de outras organizações do crime organizado. Por isso, a prioridade número 1 de qualquer governo, seja de direita ou de esquerda, deveria ser combater o crime organizado, porque senão
ele vai engolir o Brasil. É isso, operação da Polícia Civil aqui de São Paulo revelando a ousadia, um ambicioso plano do primeiro comando da capital, a facção criminosa, que além de ter muitas empresas para lavar recursos oriundos do tráfico de drogas, também tinha um plano de apoiar candidatos, criar uma rede de servidores públicos que trabalham inclusive em câmaras municipais ou até prefeitos eleitos, mas que atenderiam aos desejos e aos objetivos da facção criminosa. Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. O que nós precisamos considerar quando constatamos esse plano da facção criminosa, além de ter 8 bilhões de reais bloqueados por meio dos seus integrantes, teve esse plano revelado pela Polícia Civil de apoiar candidatos e fazer vereadores e prefeitos no estado de São Paulo. Beraldo. Mas essa é a rotina do PCC já há muito tempo, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila e a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, a gente precisa ser claro com as coisas, né? A gente vê muita romantização de alguns temas no Brasil, mas a gente precisa lembrar o que move o mundo. O que move o mundo é o dinheiro. E hoje o poder, ele nada mais é do que um instrumento de arrecadar, é um instrumento de faturar, porque as pessoas se usam do poder para encher o bolso, para viver a vida que o poder público, pelo simples ato de doação à coisa pública, não permite. Ainda mais hoje, a gente vê, né, você imaginar um servidor público numa cidade como São Paulo ou qualquer grande cidade do Brasil, que com o seu salário vai conseguir juntar, pagar os seus custos, porque, afinal de contas, se você tem um nível melhor, você vai colocar seus filhos numa escola privada, vai ter custo. O plano de saúde, você quer ter um plano de saúde melhor, tem que pagar. Se você quiser morar num condomínio seguro, tem que pagar o condomínio. E é custo. Sobra dinheiro para você comprar um imóvel, por exemplo? Não sobra. Aí as pessoas, né, que se colocam nessa posição, às vezes até vendo o colega viver um vidão, dirigir um carro maravilhoso, morar num apartamento próprio, aquela vida que parece tão boa. Aí a pessoa vai se sensibilizando, ela vai procurando um caminho para ela também faturar. É igual traficante na porta de escola. Vai ali, joga uma conversinha, vai seduzindo o aluno, vai trazendo para o seu lado, pronto, arrumou mais um cliente. Ele não está pensando na saúde, ele não está pensando no bem-estar daquele garoto, daquele jovem. Ele quer que se dane, ele quer, quanto mais cedo se viciar, mais tempo será cliente dessa estrutura do tráfico de drogas. A mesma coisa esse ambiente de corrupção do serviço público. Então a gente não pode se enganar. Quando a gente vê que 8 bilhões de reais foram bloqueados só nessa operação, a gente se dá conta de que o PCC hoje é, sobretudo, uma máquina de lavar dinheiro. Esses 8 bilhões é que estava dando sopa por ali. E se precisar pagar alguém, se eles puderem pagar alguém para soltar, para liberar o dinheiro, para isso, para aquilo, eles estão pagando, que a vida deles é essa. E o mais impressionante e triste é que o Brasil é o paraíso de quem quer corromper, de quem não quer seguir a lei, de quem quer faturar de forma ilícita. É isso que a gente está assistindo. Eles vão se infiltrando, se fortalecendo, e nós, a sociedade, aqueles que acordam cedo para ir trabalhar, tentar pagar as contas no final do mês, pagar boleto, DARF, isso, aquilo, nós ficamos assistindo e sofrendo as consequências, Caniato. Somos nós presos, que não podemos sair na rua tranquilo, e eles com 8 bilhões de reais dando sopa por aí. Pois é importante isso que o Beraldo disse. Parece que esses 8 bilhões representam uma parte do dinheiro que estava ali dando sopa, o que apareceu, né? É uma quantia muito maior que não foi identificada ainda pela Polícia Civil, pelas autoridades.